Cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Quero trazer uma palavra de meditação para vossas vidas. 2 Reis, capítulo 4, versículo 8, que fala assim. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, aonde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disto, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. O texto bíblico começa dizendo que certo dia Eliseu foi a Sunem. Louvado seja o Cordeiro de Deus. E ali uma mulher rica, ela convida Eliseu para fazer uma refeição na sua casa. E depois disto, ela fala para ele que sempre que ele for lá, em Sunem, ele podia ir na sua casa para fazer a sua refeição. E ao passar do tempo que sempre ele ia lá para fazer a refeição, ela começou a observar ele. Primeira lição que eu aprendo aqui, que ninguém conhece ninguém de passagem, mas sim de convivência. Louvado seja o Cordeiro de Deus, porque ele passou a comer na casa dela, a frequentar a casa dela. Então ela passou a observar ele e viu que ele era um santo homem de Deus. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Era um santo homem de Deus. E ela observa ele, ela chama o seu esposo e ela fala o seguinte para o seu esposo. Observo que este homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir um quarto no terraço, em outra tradução fala em cima do muro, para toda vez que ele vir aqui, ele tem um lugar para descansar. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Segunda lição que eu aprendo, ela não era avarenta. Ela era rica, mas não era avarenta. O profeta não se ofereceu para comer na sua casa. Ela convidou o profeta. E depois ela gastou com construção, construiu um quarto para o profeta. E não só construiu um quarto, como mobiliou para que o profeta tivesse um lugar para descansar quando ele fosse realizar a obra do Senhor naquela cidade. Colocou cama, mesa, candeeiro, cadeira. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Então, segunda lição que eu aprendo aqui, que ela não era avarenta. Ela era rica, mas não era avarenta. Diferente do jovem rico, que quando o Senhor mandou ele vender tudo que tinha e dar para os pobres, ele abaixou a cabeça e saiu. Ela era rica, mas não era avarenta. O coração dela não estava no dinheiro. Não é pecado ser rico, é pecado ter o coração no dinheiro. Louvado seja o Cordeiro de Deus. E ela gastou com construção, gastou com móvel. Tudo voluntário, sem esperar nada em troca. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E certo dia, quando o profeta vai na sua casa, após o quarto ser construído, ele entra ali para descansar naquele quarto, ele começa a pensar, e ele fala para Geazi, o que nós podemos fazer por esta mulher? Ela tem sido tão bondosa com nós, louvado seja o Cordeiro de Deus. E Geazi manda perguntar, Eliseu manda perguntar para Geazi pergunta para ela o que Eliseu podia fazer por ela. Se ela quisesse, falaria o rei ou o capitão da guarda em favor dela, algum favor que ela precisasse. Ela fala, a tua serva vive no meio do teu povo. Em outras palavras, a tua serva não precisa de nada. Ou seja, ela fez de coração, sem esperar nada em troca. Louvado seja o Cordeiro de Deus, porque Deus não tem negócio com avarento. Lucas 12:15 fala, acautelai-vos da avareza. Efésios 5:5, o avarento não tem direito ao reino de Deus. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Então ela não fez esperando nada em troca. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Cordeiro de Deus. E ela era uma pessoa que combinava com seu esposo. Amós 3:3. Andaria dois juntos se não tiver de acordo? Mateus 18:18. O que é ligado na terra é ligado no céu. Ela combinou com seu esposo, conversou para construir o quarto. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Ela não era avarenta, ela combinava com seu esposo. Louvado seja o Cordeiro de Deus. E ela fez voluntário, sem esperar nada em troca. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Porque a palavra do Senhor fala em Lucas 6:35,
que quando nós fizer o bem, fazer sem esperar nada em troca. Mateus 6:3, dá com a direita que a esquerda não veja. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Então, ela fez de coração, sem esperar nada em troca. Ela não era avarenta, ela combinava com seu esposo, ela fez sem esperar nada em troca. Louvado seja o Cordeiro de Deus. E Eliseu quis retribuir para ela. Louvado seja o Cordeiro de Deus por ela ser tão bondosa com eles. Bendito seja o Cordeiro de Deus. E manda Geazi perguntar o que poderia fazer por ela. Se queria que falasse ao rei, o capitão da guarda, ela fala: a tua serva habita no meio do teu povo. Em outra palavra, a tua serva não precisa de nada. Ou seja, eu fiz porque eu quis. Eu fiz de coração, sem esperar nada em troca. Eu fiz voluntário. Louvado seja o Cordeiro de Deus. E daí Eliseu fica ali pensando. Aí Geazi pensa e fala para Eliseu: ela não tem filho e o seu marido já é velho. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Aí Eliseu manda chamar ela. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E ela chega na porta do quarto. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Porque ali havia profeta, mas era homem. Ela usou de sabedoria. Ela não entra no quarto. Ela fica à porta. O texto diz que ela fica à porta do quarto. Provérbio 8 e versículo 11 fala que a sabedoria vale mais do que rubi. É mais precioso do que rubi. Ela fica à porta do quarto e ele fala para ela: por esse tempo, tu abraçarás um filho. Tu vai ter um filho. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Profetiza para ela que ela vai ser mãe. Louvado seja o Cordeiro de Deus. A Bíblia, o texto bíblico não fala se ela era estéril, só fala que o marido dela era velho. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Ela fala para ele: não minta para a tua serva. Em outras palavras, não me engane, eu estou muito bem assim. Eu já me conformei com essa situação de eu não ter filho, de eu não ser mãe. Não me engane não, eu já estou conformada. Mas Eliseu profetiza para ela que ela vai ter um filho. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passarão. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. E no tempo determinado cumpriu aquela promessa que Eliseu falou para ela. Ela tem um filho. O filho começa a crescer. E certo dia o filho já grande vai para o campo onde seu pai estava trabalhando no campo. E de repente dá uma dor de cabeça no menino. Louvado seja o Cordeiro de Deus. E o pai pega um dos ajudantes e manda levar para sua mãe cuidar. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Aquele ajudante pega aquele menino e leva e entrega no colo da sua mãe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E o texto bíblico vai dizer que ela coloca aquele menino no joelho e fica até meio-dia com ele no joelho. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Pegue o seu problema, a sua causa impossível e coloque no joelho. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Pode parecer que está morto, mas no final vai ter ressurreição. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Ela coloca no joelho até meio-dia. Quando dá meio-dia, a Bíblia diz que o menino chega a óbito, morre. E ela pega aquele menino e leva para o quarto do profeta e coloca na sua cama, onde tudo começou, aonde ela recebeu a promessa. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Fecha a porta do quarto, louvado seja o nome do Senhor, e sai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E vai de encontro ao seu esposo. Bendito seja o Cordeiro de Deus. E pede para que seu esposo mande um moço, um ajudante, abordar o jumento e levar ela até o profeta. Louvado seja o Cordeiro de Deus. E o seu esposo fala para ela: por que você vai hoje? Hoje não é lua nova. Hoje não é festa de lua nova. Por que você vai hoje? Ele faz uma pergunta. E ela fala: não te detenha. Manda que ele arrume logo e que ele não parasse em lugar nenhum. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Hoje não é lua nova. Hoje não é sábado. Louvado seja. Por que você vai hoje? Ou seja, lua nova é dia de celebração, dia de festa. Louvado seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 1 Crônica, capítulo 23 e versículo 31, fala da festa da
lua nova. 1 Crônica, capítulo 23, versículo 31, vai falar da festa da lua nova. Ou seja, em outras palavras, não é dia de celebração. Por que você vai buscar hoje o profeta? Hoje não é dia de celebração. Trazendo para o dia de hoje. Por que você vai buscar o Senhor hoje? Hoje não é congresso. Hoje não é festividade. Por que você vai buscar a presença do Senhor hoje? Isaías 55:6. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Ela precisava de uma resposta de Deus. Então aquele era o dia de ela ir buscar a resposta do Senhor Jesus Cristo. Não importa se é dia de celebração ou é dia de tribulação. O que importa é que eu tenho que buscar a presença do Senhor. E ela corre e vai até ali, onde o profeta se encontra naquele monte. Louvado seja o Cordeiro de Deus. E de longe, o profeta olha para ela e diz, para Gease, aquela não é a sulamita que vem ali? Vai de encontro com ela e pergunta para ela se está tudo bem. E Gease vai na frente, encontra com a sulamita e pergunta, vai tudo bem com seu esposo? Vai tudo bem com seu filho? Vai tudo bem com a sua casa? E ela fala, vai. E depois ela sai correndo em encontro do profeta. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Quando ela chega perto do profeta, ela se joga aos pés do profeta. Louvado seja o Cordeiro de Deus. E Gease vai para querer arrancar ela dos pés do profeta. E o profeta fala para ele, deixa, porque ela está muito angustiada e o Senhor ocultou de mim. O Senhor não me revelou. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Deixa ela. Louvado seja o Cordeiro de Deus. É assim, quando você se joga para buscar o Senhor, sempre tem alguém para querer te arrancar da presença do Senhor. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa ela. A sua alma está angustiada e o Senhor me ocultou, não me revelou. E ela começa a dizer para ele, por acaso eu pedi algum filho ao meu Senhor? Louvado seja o Cordeiro de Deus. E Eliseu entende o que havia acontecido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E fala para Gease, pega o meu cajado, vai e coloca sobre o rosto do menino. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Mas ela não acompanha Gease. Ela não vai. Ela agarra no pé do profeta e ela fala que não vai sair dali sem o profeta. Louvado seja o Cordeiro de Deus. E Gease foi sozinho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque ela disse, não te deixarei. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E ali o profeta vai junto com ela para a sua casa. E encontra Gease no caminho. Porque o cajado de Eliseu não funcionou na mão de Gease. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Gease não funcionou na mão dele. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Porque o negócio de Deus era com Eliseu. O milagre teria que ser realizado através de Eliseu. Louvado seja o Cordeiro do nome do Senhor Jesus Cristo. Não era Gease que ia fazer com o cajado de Eliseu, mas era através de Eliseu que iria realizar aquele milagre. O que é para você fazer, não adianta mandar outro fazer que não vai funcionar. Tem coisa que só funciona com você, não funciona com outro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ela perseverou e só saiu dali junto com o profeta. Persevere na presença do Senhor. Só saia com a resposta da parte do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Cordeiro de Deus. E ela leva o profeta até a sua casa. E o seu esposo não sabia que o menino ficou trancado morto, porque quando ele entrega o menino para entregar para a sua mãe, o menino ainda estava doente, não tinha vindo a óbito. Mas quando chega meio-dia, o menino vai a óbito. Mas ela também não fala para o seu esposo que o menino havia sido a óbito, estava morto, não. Ela deixa lá e vai em busca. E ela volta agora com a resposta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque a palavra do Senhor vai falar em Marcos, capítulo 9, versículo 23. Jesus falando, se tu crê, tudo é possível ao que crê.
Se ela trancou o menino, não falou nada para o seu esposo e foi em busca do profeta porque ela creu que Deus era poderoso para trazer de volta a vida do seu filho. Ela acreditou que Deus tinha poder para ressuscitar. Creia que Deus é poderoso para ressuscitar. Louvado seja o nome do Senhor, o teu filho que está no mundo. Louvado seja o Cordeiro de Deus e trazer de volta a vida na presença do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Creia, não abra mão, acredite que Deus tem poder para fazer o impossível na sua vida. Ela creu e ela foi atrás e volta com a resposta. Louvado seja o Cordeiro de Deus. E ele entra ali naquele quarto, põe todo mundo para fora e fica só ele e a criança. Ele deita, boca com boca, olho com olho, mão com mão e dá uma volta ali. Trazendo para o dia de hoje, se nós fosse fazer isso, dizia que era meninice, que não precisa disso. Só precisa orar e Deus fará o milagre. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Mas ninguém entende o trabalhar de Deus. Deus trabalha do jeito e da maneira que Ele quer. Ele realiza milagre do jeito e da maneira que Ele quer. Ele faz lodo, coloca nos olhos. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Ele manda lavar no tanque de Siloé. Ele diz só uma palavra e antes da pessoa chegar, o milagre já está pronto, já está realizado. Deus tem sua maneira de trabalhar. Ele colocou a mão, Jesus colocava a mão, a enfermidade ia embora. Deus cura de várias maneiras, Deus trabalha de várias maneiras. Nós não entendemos o trabalhar de Deus. Louvado seja o Cordeiro de Deus para todo sempre. Ninguém entende o trabalhar de Deus. Deus trabalha como Ele quer. Ele havia orado. Diz a Bíblia que ele ora e deita sobre o menino e anda sobre aquele quarto. E quando o corpo daquele menino aquece, ele dá 7 suspiros, ele pega pela mão e manda entregar para a sua mãe. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus tem suas maneiras de trabalhar. Tem pessoas que se preocupam com o agir de Deus. Com pessoas que dão lugar para Deus. Deus usa do jeito e da maneira que Ele quiser. Nós devemos ficar preocupados com o pecado. Porque o pecado separa o homem de Deus. Deus age do jeito que Ele quiser agir. Se Ele disser uma palavra, Ele tem poder para curar só com a palavra, como a Bíblia já relata. Diz só uma palavra que o meu criado sarará. Se Ele quiser curar na imposição de mão, Ele cura. Ele cura de várias maneiras, louvado seja o Cordeiro de Deus. Ele cura de perto, Ele cura de longe. Ele tem suas maneiras de trabalhar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nesse momento, você que está me ouvindo aí esta palavra, se é possível, creia que Deus é poderoso de realizar milagre na sua vida. Ainda que as pessoas que estejam ao seu redor não acreditem, você que está passando, acredite, porque Deus tem poder para realizar milagre. E devolve para aquela mulher o seu filho. Louvado seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Deus devolveu de volta a vida da criança. Louvado seja o Cordeiro de Deus. E a mulher é agradecida. Nós aprendemos hoje grande lição com esta mulher. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Que nós possamos crer no poder do Senhor Jesus Cristo. Fique com esta palavra. Quero orar por você que está passando por dificuldade, que acha que não tem solução, mas se você crê, o nosso Deus é o Deus do impossível. Soberano e eterno Deus, Pai celestial, Deus maravilhoso, Senhor da glória. Meu Deus, eu coloco cada ouvinte nas tuas mãos, oh Pai. Deus, entra agora no impossível, Senhor. Ressuscita agora, meu Deus, este problema. Deus, restitui, Deus. Restitui agora, meu Deus, a vida dessa pessoa, meu Deus. Espiritual, material, financeira. Restitui agora para a glória do teu nome. Eu oro agora por restituição, meu Deus. Ah, Senhor, se foi aquele que se afastou da tua presença, meu Deus, traz de volta, Senhor amado. Deus santo e poderoso, traz de volta para a tua presença. Restitui agora, meu Deus,
tudo aquilo que teus filhos perdeu, porque o Senhor é um Deus de restituição, para a glória e louvor do teu nome, Jesus. Amém.